primeiro não é sobre a semana 3 ainda, não. O primeiro é mais sobre um recado. Vocês vão ter uma semana no final do mês de julho para descansar, certo? Descansar. Só que vai descansar aquele aluno que mandou as atividades do PET 1 e do PET 2, que nós vamos terminar semana que vem, certo? O aluno que não mandou as atividades é o aluno que vai ser aborrecido, o professor vai entrar em contato, vai chamar a atenção dele, tá? Então, o que é melhor? Não ter chance do professor chamar a atenção nem nada. Você vai mandar as atividades aí, tá? Até semana que vem, do PET 1, do PET 2, aquelas outras atividades que eu pedi para vocês fazerem nos nossos encontros semanais, pelo WhatsApp e tal, né? Para quê? Para que eu tenha um registro que a Mariana Faria executou as atividades, que o João fez, que a Itaúana fez, que o Rafael, que está tentando entrar aí, também fez. Tá? Por quê? Porque é preciso registrar. Tá? Porque se não houver registro, esse tempo nosso aqui não está valendo. Né? Então, o registro é o quê? É a foto no WhatsApp? É. Só que eu posso, né, e eu gosto de colocar para vocês o que é melhor. Eu acho que é interessante você mandar pelo e-mail. Por que pelo e-mail? O e-mail ele é uma garantia que eu recebi, que o WhatsApp, o celular, esse celular aqui, ele pode dar um piripaque nele e eu perder tudo que eu tenho, que eu não posso perder, né? E as mensagens de vocês também que eu não posso perder. E se eu perder, o celular está aqui, né? E aí eu faço o quê? Aí eu vou formatar o celular de novo. Se eu formatar ele de novo, eu estou perdendo tudo que estava nele. Então, no e-mail, o risco de perder é o quê? Menor. Não é que é impossível perder o e-mail. Mas o Evaldo, por enquanto, ainda sabe ainda a senha e tal. Então, não vai perder o e-mail, né? Certo? Então, o e-mail é mais seguro. Eu vou passar de novo, já passei algumas vezes o e-mail meu para vocês no grupo. Depois que nós terminarmos aqui, eu vou passar de novo o e-mail para vocês. Tá bom. O tema da semana número 3 do PET 2 é o tema emprego. Rafael, defina emprego em poucas palavras. Emprego em poucas palavras serviço regularizado. Serviço regularizado, uma boa definição, né? Eu tenho um serviço regularizado, eu tenho emprego, eu tenho trabalho, né? Certo? Emprego e trabalho não deveriam, mas na prática viraram o quê? Sinônimos, né? Certo? Porque eu posso ter trabalho e não ter emprego, né? Mas na prática da convivência social, na sociedade capitalista, emprego e trabalho sinônimos, né? Não tem como a gente também ficar brigando com a realidade, tá? Agora, voltando ao ponto, eu quero discutir com vocês dois aspectos ligados à semana 3, que são úteis, não só para você terminar os exercícios que estão lá, mas principalmente para que você perceba. Geografia faz a relação do Evaldo, do João, da Tamir, da Itaúana, da Mariana, do Rafael, da Ana Gabriela, com o espaço que eles vivem. Certo? Nessa relação, a relação ela envolve a natureza, ela envolve a sociedade, ela envolve a política e ela envolve a economia. Quando você discute emprego, você está envolvendo essas palavras todas, porque o emprego hoje virou um elemento marcante na relação que o ser humano tem com o espaço em que ele vive, seja natureza, seja sociedade, espaço social, seja político, seja econômico. Agora, eu tenho uma curva aí, e uma curva bem torta na questão do emprego, que é a curva de não ter emprego, a curva torta. E é isso que a essência da semana 3 comenta.
a curva torta de não ter emprego. E nessa curva torta, é lógico que a gente pode discutir aqui, ficar até amanhã discutindo as causas do desemprego, mas, sinteticamente, eu posso colocar as causas da curva torta de não ter emprego em 3 aspectos. 3. 3 aspectos da curva torta que faz com que eu não tenha ou eu perca o emprego que eu tenho. É lógico que eu peço a contribuição de vocês. Uma palavra de uma curva torta, de um aspecto que leva à curva torta. O desemprego. Isso que eu ia falar agora, Evaldo. E aí? Uma palavra. Pobreza, talvez? A pobreza seria mais hoje, ela pode ser uma realidade, mas ela também pode ser um impacto de não ter emprego. Ela não chega a ser uma causa do desemprego. A pobreza é mais um resultado do desemprego. A criação das máquinas que causam o desemprego. Qual que seria a palavra, João? Qual que seria a palavra, Rafael e Tauana? Qual que seria a palavra, então? De novo, né? Parece que a gente está falando toda hora disso. Tecnologia? Tecnologia. Porque você viu semana passada. Eu não quis discutir semana passada, porque semana passada a semana era sobre Máquina. a indústria 4.0 chegou para ficar. Ponto. Cuidado, vírgula. Você pode ser engolido por ela. Ponto. Acabou a aula. Né? Acabou a aula. Né? Da semana passada. Agora, nessa semana, de novo a gente vai falar da tecnologia como geradora do desemprego. Certo? Tecnologia gera desemprego. Onde? No Brasil? Sim. No Japão? Também. Na China? Também. Estados Unidos? Também. No Canadá? Também. Na Itália? Também. Em Carapicuíba? Também. Então tá bom. Então causa desemprego. Outra palavra. Outro aspecto da curva torta. Outra palavra. Eu podia falar assim, Covid-19. Tem a ver com essa palavra. Evaldo, pode falar educação? Educação seria um aspecto que eu colocaria em terceiro, mas já que você citou, não vamos falar sobre isso. A falta de estudo. Você viu o quanto isso lá na semana 2, o caboclo que não tiver formação profissional, cabeça aberta para aprender, daqui para frente, ele está no ó do Borogodó. O que é o ó do Borogodó? Ele vai estar em dificuldade. Uhum. Né? Porque quando eu falo estudar, porque o cara fala assim, estudar, né? Se você perguntar para o seu pai, para o meu pai, para sua mãe, para sua avó, para o seu avô, ele vai achar que estudar é ficar decorando coisinha, pintar mapa, né? Estudar para muita gente em geografia é um jardim secreto. Você pinta mapa, você decora capitais e aprendeu geografia, né? É muito mais do que isso. Às vezes é pintar mapa, às vezes é guardar nome de capital, mas é muito mais do que isso. História é a mesma coisa. Matemática é a mesma coisa. Matemática é muito além de tabuada. Mas por que falam toda a tabuada? Porque a maioria das pessoas não sabem nem a tabuada. Né? Mas a matemática vai além da tabuada. Ela permite ao Rafael, ao João, à Ana Gabriela, à Mariana, um universo de opções muito interessante. Mas a Ana Gabriela ela quer ser jornalista. O Rafael, olha como que eles escrevem bem. A Mariana Faria tem uma caligrafia boa. Pode ser, pode ser. E essa inspiração eles buscaram aonde? Pode ser na família, pode ser num professor de português, né, que escreve muito bem, pode ser num escritor que eles gostam de ler. Né? Então, esse estudo, Rafael, ele vai muito além dos muros da escola. Muito além. Às vezes o estudo
a gente pensa muito em estudo de uma forma superficial, só de decorar, É. mas a educação às vezes é só saber enxergar o mundo de outras formas, né? Não, e outra coisa, né? É aquela história do Rubem Alves, né? A educação que funciona é aquela que cria asa para o aluno. Não é aquela que Hum, coloca o aluno dentro de uma gaiola. Né? A gaiola que eu digo é o quê? A gaiola da decoreba, por exemplo. É uma gaiola, não é? Você decorou, você faz a prova, depois você faz o quê? Ah, esqueci. Né? Esqueci mesmo, você decorou. Né? Agora, a asa é o quê? Fazer o aluno pensar por conta própria. Só que para pensar com conta própria, eu tenho que fazer o quê? Ralar. Eu passei aquela mensagem para vocês do livro lá, A Insustentável Leveza do Ser, não? não. Sobre o fardo. Vou passar hoje, então. Depois, na hora que eu terminar aqui, vou passar. Que é uma escolha que você faz, Rafael. O estudar de verdade é ralação pura. Você estuda o que você gosta, você estuda o que você não gosta. Mas a conquista compensa a ralação. Compensa. Compensa você estudar matemática sem gostar de matemática. Compensa você estudar geografia sem gostar de geografia. Porque conquista depois. E a conquista tem que vir regada a quê? Que você viu na semana passada. Regada a criatividade, regada a versatilidade. Eles chamam isso de empreendedorismo. Eu não gosto muito dessa palavra mais não, sabe, Rafael? Porque ela esconde outras coisas. Por exemplo, uma pessoa que faz bolo hoje e vende, eu não considero ela empreendedora. Eu considero ela o quê? Trabalhadora. Ela está sobrevivendo. Ela não chega a ser uma Sim. empreendedora. Né? Não chega a ser. Ela está sobrevivendo. Tem que ter muito capital para ser empreendedor, Pois né? é, para ser empreendedor, você tem que ter um estudo desgraçado, você tem que ter inovação, não sei o quê. E isso daí é para 5% da população. Sim. Né? Você fala assim, os 5% pode ser eu? Pode. Pode ser o Rafael, a Itaúana? Pode ser. Só que aí você tem que usar a escola como trampolim para a asa sua estar forte e para você altos voos. Sim, mas, ô, Evaldo, assim, eu acho que não necessariamente é só a escola. Porque a gente vai pensar, a gente pensa em educação, a gente pensa muito em ensino superior Hum, hoje. hum. Porque você tendo ensino superior, assim, acho que é 50% do caminho andado. Com certeza. Você ter uma vida Dependendo melhor. da área que você... Se você descobriu a vocação sua, Rafael, o ensino superior eu diria que é 90% do caminho andado. Se é a sua Então, vocação e você está estudando. justamente, mas mesmo tendo tantas oportunidades, principalmente de faculdade, federais, essas coisas, cursos, você não tendo dinheiro, você não consegue fazer. Mesmo com o governo dando muitas Governo, coisas, iniciativa privada, né? Um ou outro. sim, É. mesmo tendo, tipo assim, você necessita ter um dinheiro para você sobreviver. Só que aí, Mesmo que o governo. Rafael, se você tem vocação e você está fazendo uma escola boa, a vantagem de hoje que a sua mãe, a sua avó e tal, não tiveram, seu avô, seu pai, você tem mais oportunidade do que tinha antigamente. Ah, tá ruim o Brasil. Uhum. Tá ruim o Brasil? Vou para a Argentina. Ah, tá ruim a Argentina. Ah, vou para onde? Vou para Portugal. Ah, tá ruim Portugal. Ah, Portugal? Fez um curso de idioma legal? Fiz. Ah, ralei pra caramba. Era sábado que eu perdia, sabe? Perdia, entre aspas, né? Perdi o quê? Ah, perdi o country. Perdi a piscina do country. Aí você estava fazendo o quê? Wizard, CNA, Física, sei lá o que você estava fazendo. Tá? Uhum. Mas você estava fazendo. Então aí apareceu uma bolsa, igual uma aluna, ela estudou um tempo aí no Humberto. Ela está onde? Eu ainda não defini no Instagram dela, mas ainda vou perguntar, né? Porque eu sou curioso. Porque eu gosto de ver o aluno evoluir e gosto de saber onde ele está. Mas eu tenho quase certeza que ela está no Canadá, estudando. E assim, pelo que eu vejo, maravilhada com o Canadá. E tira foto, e vai no lago não sei das quantas. Né? Eu estou imaginando que é o Canadá. Ou é o Canadá ou é o norte da Europa, mas eu acho que é o Canadá pelas imagens que ela manda. Tá? Quer dizer, não está dando certo aqui no Brasil, eu pico a mula para o Canadá. Ué. Né?
E com estudo, Rafael. Porque com o Uhum. estudo, lá no Canadá, eu tenho muito valor. No Brasil também eu tenho. Mas é um valor que cá para nós é um valor muito restrito, né? Tem muita gente nas nossas famílias que faz quase uma apologia à ignorância. Vai estudar para quê? Verdade. Eu conheço fulano de tal que estudou para caramba e não tem emprego. Quer dizer, ela vai citar aquela Mas, situação que não deu certo. E a quantidade de gente que não estudou e não tem emprego? sim. Né? Ou tem aquele emprego assim, sabe? O emprego que é só trabalho. Acabou que trabalha. Se Chega tá no final. ruim para quem estudou, né, Valdo? Imagina para quem não estudou, Pois é, ué. quem tá em cima. Pois é, porque o não estudar é uma opção para muita gente. Para a turma do nono B. A maioria está o quê? Está em casa. Tô esperando agora o quê? O almoço que a mamãe vai esquentar no micro-ondas. O coisinha, para não falar uma palavra feia, ele não sabe nem esquentar o almoço no micro-ondas. Né? Que dirá fazer o almoço. Quer dizer, esse tipo de situação, na indústria 4.0, ele vai ser refém de herança de pai e mãe. Sim. Ele não vai criar o caminho dele. Né? Para ele, o desemprego vai ser muito mais comum. Para vocês que estudam, para o Evaldo que estuda, o desemprego ele é um risco. Eu, por exemplo, eu corro o risco da tecnologia me substituir. Né? Daqui a pouco o Evaldo envelheceu, está surdo, não enxerga mais direito, desenvolveu diabetes. Como é que ele vai continuar dando aula? Então, isso exige do Sim. Evaldo. Ô, Evaldo, então, Oi. a gente estava falando sobre a tecnologia, mas voltando um pouco da questão da educação, eu vou dar um exemplo, assim, meio ruim de dar, da minha vida pessoal. Aqui na casa da minha avó, a minha avó e meus dois tios fizeram faculdade, todas federais. Só que se não fosse minha avó para poder dar o sustento, não teria como. Então, tipo assim, mesmo pessoas, eu já vi acontecendo muito isso aqui em São Lourenço, tipo assim, as pessoas conseguem ganhar vagas em federais fora de São Não Lourenço, consegue se mas elas não manter, têm né? dinheiro para se manter. Se manter. É um Que desafio. eu acho que esse é o pior problema da educação. A educação tá ali, mas a sobrevivência para poder ensinar e se educar é muito caro. Muito caro. Então, por isso que a gente fala que pequena parcela da população tem ensino superior, porque é só quem tem dinheiro. Ô, Rafael, e é o grande acerto da Europa, Sim. certo? Eu lembro de uma Não só da Europa, diversos lembro, países do mundo inteiro. eu lembro do Pedro Cardoso, sabe? Pedro Cardoso é um ator brasileiro, eu acompanho bastante ele, e ele estava dando uma entrevista e falou assim, por que você vive em Portugal? Aí ele brincou que em Portugal dá para ter um carro ruim, né? Eu não preciso ficar trocando de carro toda hora. Né? Por que dá para ter um carro ruim? Porque a estrada é boa. A estrada é boa, eu posso ter um carro ruim. Uhum. Portugal, aí o cara perguntou para ele, mas em Portugal você tem uma renda menor que no Brasil. No Brasil ele fez parte da grande família, podia estar contratado pela Rede Globo, porque ele é um bom ator, né? E aí ele falou, não, mas aqui em Portugal eu até ganho muito menos do que no Brasil. Ele fez um cálculo lá que ele não ganha 1/10 do que ele ganhava no auge da carreira dele no Brasil. Mas em Portugal a família dele tem saúde e educação com qualidade garantida pelo governo. Garantida. Então, Quer dizer, esse gasto que ele teria no Brasil de colocar os filhos dele numa escola particular e não sei o quê, e ter um plano de saúde, na Europa não precisa ter. Então eu ganho menos do que eu ganho no Brasil, ele poderia ganhar muito mais aqui no Brasil, mas eu tenho uma vida mais tranquila. sim. Né? Mas eu acho que no Brasil... É a frase que atormenta a minha cabeça, sabe? Sempre eu lembro dela. Rico não é o que mais tem, é o que menos precisa. Uhum. Né? Vai falar, Rafael. Eu acho que, assim, não necessariamente é só educação. O Brasil, a gente tem uma inversão de valores que a gente, assim, na minha visão, a gente devia se preocupar muito, principalmente com educação e meio ambiente. Porque são uma das coisas que a gente menos se preocupa. Sabe por quê? Sabe por quê? O que predomina na sociedade brasileira é o imediatismo.
Uhum. Você está percebendo isso muito durante a pandemia. Você, eu, todos nós. Quer dizer, morreu uma pessoa, acabou o estoque de álcool em gel lá no Carrossel. Morreu uma. Uhum. Agora está morrendo mais de 1.000 por dia. Eu estou preocupado em abrir academia. Tem gente que está pressionando para abrir escola. Não estou dizendo escola pública. Essa pressão na escola pública ela é menor. Mas escola particular. E você sabe por quê? Na maioria das vezes, Rafael, você sabe disso, que você está pensando no que eu vou falar. Sabe por quê? Porque não aguenta mais o filho em casa. Uhum. Quer dizer, olha que dilema. Uma sociedade dita civilizada, no século XXI, não suporta o Tarzan de Samambaia em casa. Sendo que a sociedade dita selvagem, dos aborígenes, dos indígenas do interior da Amazônia, eles convivem com a criança toda hora. Né? Toda hora. Mas eu acho que acho que é porque tá todo mundo muito sobrecarregado, entendeu? Principalmente a gente, do 9º ano, que eles falam que é um dos anos melhores da escola, Pois é. que tem Tanto formatura, de coisa que você tem perdeu, né? Literalmente isso é Então, complicado. principalmente para as pessoas que queriam, tipo, ir pro IF, que nem eu. Eu nem sei se eu vou ter conseguir fazer a prova para lá, sabe? E assim, para mim, A gente não sabe nem mas como que vai ser a prova, né, Rafael? sim, e eu venho, Evaldo, lendo e estudando muito sobre a situação do Brasil relacionada à pandemia, viu? Tenho opiniões bem formadas sobre o que acontece e futuramente o que a gente tem que fazer, mas muita gente não pensa assim. Tem muita gente até gostando. Tá na zona de conforto? Para que eu Não vou? é, tá? Né? Para que Exatamente. eu não percebo o fardo que Parece que tá de férias. Muitos amigos meus tá fazendo festa, tá comemorando essa situação, não estão assistindo a aula. assim, É uma colônia de férias. achando que os R$ 600 não vai acabar, né, Ana Gabriela? Sim. Né? Quer dizer, estou citando uma situação pelo que você comentou, né? É a zona de conforto, férias intermináveis, 4 meses, 5 meses, 6 meses de férias. Quer dizer, podia ter esse contato à distância, né? E na verdade a hora de parar, isso é uma crítica minha. A hora de parar, ela já passou. Era lá atrás de parar mesmo, 1 mês, 2 meses. Aí fica nesse, morde a sopra, uma hora para, uma hora volta, uma hora para, uma hora volta. Isso aí nós vamos ficar até o ano que vem desse jeito. Né? Ô, Evaldo, mas vê se você concorda comigo. Eu vi 2 estudos falando, um europeu e um brasileiro, falando que o vírus está correndo desde dezembro. Coincidentemente, a gente teve carnaval. Você não acha que tem milhões e já milhões e milhões e milhões de pessoas contaminadas? Porque o Brasil, ele está com a vela esperando as moscas virem, enquanto outros países estão iluminando, dizendo assim de uma forma O Brasil ele tinha metafórica. dois caminhos que ele não adotou nenhum nem outro. O primeiro caminho foi o Uhum. caminho adotado pelo Japão, pela Bélgica e pela Coreia do Sul. Testagem em massa. Em massa. Eu testei em massa, eu sei aonde o vírus está. Eu vou combater lá. É lá em Temos Jesuânia que está o vírus. Então, lá em Jesuânia, eles vão ficar em casa pelo menos 14 dias. Não chega nem a ser uma quarentena, né? São 2 semanas só. Né? Certo? Uhum. Então, isso funcionou nesses 3 países que eu citei. Tanto é que o nível de infecção nos 3 países, não sei se você viu, é enorme. A Bélgica é uma titica de um país europeu, não tem nem tanta gente na Bélgica, mas a quantidade de pessoas infectadas na Bélgica é grande, porque testou a maioria da população. Na Coreia do Sul e no Japão também. A outra opção, que foi a opção adotada pela Alemanha inicialmente, depois testou bastante, foi a opção de fechar o país. Isso fez a Alemanha e fez a Dinamarca, que é vizinha ali. Isso também funcionou, mas fechar mesmo. Né? Porque aqui também não fechou. Né? Aqui não. Aqui O aeroporto continua aberto. Quer dizer, os riquinhos viajaram e durante muito tempo que eu digo uns 2 meses, os pobrinhos não viajaram, porque o ônibus não rodou e nem
metrô, essas coisas. Rodou pouco. Sim. Né? Agora, o avião estava continuando circulando e o vírus veio de fora. Não é um vírus que nasceu no Brasil. Né? Então, esses dois erros, eles são cruciais para a gente, assim, eu não gosto nem de pensar nesses dois, porque aí eu começo a ficar mais preocupado ainda, viu, Rafael? Então, é porque eu É um tava te mato sem falando. cachorro. Se a gente pode ter, assim, o Brasil, em vez dele fazer testagem, não, ele tá esperando as pessoas aparecerem doentes para poder testar. E nem testam, sabe? A minha tia minha tá fazendo hemodiálise no hospital, eles esperam a pessoa quando ela estiver ruim, morrendo, aí eles vão testar. Eu analisei um estudo de manhã de um médico, que ele foi ministro da Saúde, eu respeito muito os estudos dele, ele estava comentando, no Rio de Janeiro, o último estudo que eles fizeram, relacionado aos efeitos da pandemia já, o bairro rico do Rio de Janeiro é o mais infectado. Sabe por quê? Porque as pessoas testam. No primeiro sinal que ele tem de sintoma, o riquinho vai lá e testa. Na favela, nas favelas do Rio de Janeiro, em média, tá? Não é uma coisa generalizada, mas em média, tem pouco infectado, mas tem mais morte. Você entendeu onde eu quero chegar? Quer dizer, o rico que está adotando, na verdade, né, Rafael? Mais ou menos o que quem fez. O que a Bélgica fez, o que a Coreia fez. Quer dizer, no primeiro sinal, eu vou lá e vejo se eu estou. Eu fico em casa. Né? Não é? Fico em casa. Tá? E aí, o da favela, primeiro, se ele está, ele não vai fazer teste. Porque ele não... Você acabou de falar aí que é a dificuldade de fazer teste. Né? E segundo, se eu estou, eu vou ter que sair porque eu preciso trabalhar. Olha a situação. Porque o que mora no Vale dos Pinheiros, se você quiser ficar 5, 6 meses em casa, ele vai ter renda para ele aguentar o rojão. Mas quem mora lá na Sonda? Quem mora lá no como é que chama? No João de Deus? Quem mora lá no Cafundó faz o quê? Né? Então, Evaldo, mas assim, é muito. Eu sei que é triste, mas eu te falo, no Brasil nós temos mais de 200 milhões de pessoas contaminadas. Eu creio que esteja mais de 50 milhões de pessoas no Brasil contaminadas. Ou que já teve. Evaldo, não, já teve, porque se a gente for parar para pensar em números, em tempos, se a gente for observar quando que começou o vírus e como que o Brasil não se alertou, só de carnaval em São Lourenço só deve ter muita gente. Eu fiquei doente depois do carnaval. Vai saber. Eu fui um dia só no carnaval, no outro dia eu fiquei doente. Vai saber. Nós não sabemos. Naquela época a gente não estava sabendo que tinha vírus. E na verdade, aí eu faço uma crítica não só ao Brasil, a outros países também. Nós subestimamos o conhecimento que estava sendo feito já na China, lá atrás, depois os exemplos da Europa, o que deu certo, o que deu errado. Manter tudo aberto na Itália foi a receita da catástrofe italiana. E nós estamos fazendo isso no Brasil. A situação das academias de São Lourenço, eu sei que eles precisam trabalhar, que é uma situação complicada, mas aí agora, para você ir na academia, você tem que assinar um termo de responsabilidade. Se você pegar o vírus, não foi na academia. E aí? Justamente. Quer dizer, mas, Evaldo, me fala a sua opinião. Você acha, a gente está nesse momento, o Brasil, por ser um país subdesenvolvido, se podemos ter milhões e milhões e milhões de pessoas, você acha que a gente deveria esperar muito mais? Supondo que não tivesse reaberto, você acha que a gente deveria esperar mais? Olha, se nós abrirmos tudo, nós vamos cumprir o que eles têm criticado o governo aí. Nós vamos estar fazendo um genocídio. E aí o bicho vai pegar, porque não vai ter hospital para todo mundo. Né? Sim. Né? Agora, a solução no curto prazo era fazer o que aquele ministro lá que parecia um sonâmbulo, o Nelson Tais, falou no início do mandato dele, que era testar em massa. Se nós fizéssemos aquilo naquele momento, a situação nossa seria menos pior.
Eu vi que até o Banco Mundial estava oferecendo capital para as pessoas, para países comprarem teste, mas eu não vi se o Brasil Pois é, pegou capital do pra Banco você ter uma Mundial. ideia, ô Rafael, fiquei sabendo de algo hoje que eu não acreditei. Eu falei assim, vou pesquisar para ver se é verdade. E é verdade. Aquela parceria com a Universidade de Oxford é só para o brasileiro ser cobaia, Ah, né? mas isso todos os países, a USP, com a China, Pois é, mas é só para o brasileiro ser diversos. cobaia. Se a vacina der certo, o primeiro atendido é o Reino Unido. O Brasil só recebe depois. E olhe lá. Uhum. E, Não, e até produzir. E vamos comparar a população do Reino Unido com o Brasil? Lá tem quantos milhões? pois é, 10, 20, 30 tem milhões? mais. Tem No mais. Brasil tem 10 vezes mais. E Não, tem pessoas que não têm nem acesso nem a esgoto, vai ter a vacina? pois é. Não, vai demorar muito aí. Pensando. Ah, demais. E outra coisa, mostra que nós estamos no mato sem cachorro, porque o ideal seria, se a humanidade realmente aprendeu a ser civilizada, que os países cabeça, e o Brasil é um dos cabeça emergentes, ele fizesse o quê? Ele se juntasse num esforço comum de busca da vacina. Uhum. E nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo denúncia de um procurar o segredo do outro, conforme ontem nós vimos na internet. Né? Acusação sobre Rússia, que está buscando conhecimento de França, de Reino Unido. Sim. Mas Quer dizer, para o governo Já, agora está sendo coisas muito mais, está sendo fácil, porque defesas que antes tinham, assim, países muito ricos, igual do G5, tinham forças, tipo assim, de software gigantesco para proteger. Agora eles não têm recurso para isso, principalmente na França. Na França foi catastrófico a coronavírus lá. foi na França, na Espanha, na Itália e no Reino Unido. Então, Quatro então eles, não- piores. eles, o capital inteiro, eles pararam, migraram para poder contra a linha de frente do Covid. Então, eu acho que é por isso que o país se aproveita. E o Brasil tem um negócio igual fez da inversão de valores, né? É. Porque Nós estamos muito a gente está se preocupados. preocupando muito em dinheiro, não preocupando no futuro das Pois é. gerações. A hora de preocupar com a saúde, nós ficamos preocupados com a economia. A hora que apertar e a saúde der o grito, nós vamos continuar em casa mais alguns meses. Vai acabar o tempo aqui. Termina aí a semana 3, o número 5. O número 5 vai tratar de tecnologia também. Foi boa a discussão. Semana que vem tem a semana 4. Tá? Não esquece de mandar as atividades do PET passado. Não precisa mandar Eu já te hoje, mandei, não. Evaldo? Manda ao longo do final de semana que vem. Tá bom? Tá. Tá bom. Tá. Boa Tudo bom com tarde. vocês aí. Bom final de semana.